E eu gostaria de começar falando sobre o conceito de neuroatipicidade, né? E qual que é a importância, né, de a gente falar sobre crianças atípicas nos dias atuais. Então, vamos em frente, né? Vamos abordar esse tema, primeiro pelo o conceito, né? Eu vou passar para Lilian, Uhum. para a gente falar um pouquinho sobre essa ideia do conceito, e aí a gente vai permeando, a gente vai discutindo aí os outros temas. Falando sobre neurodiversidade, né? Esse é um termo novo que estamos utilizando agora, né? Para tratar sobre pessoas com autismo, TDAH, TOD e outros transtornos do desenvolvimento, né? Existiam alguns outros termos, mas eu creio que na sociedade a gente vai evoluindo, né? Para a gente conseguir englobar melhor e trazer para a realidade, né? Trazer para o momento o que está acontecendo com as nossas crianças atualmente, né? Então, hoje em dia, esse conceito de neurodiversidade está muito ligado a pessoas que têm algumas características relacionadas ao autismo, TDAH, TOD, principalmente esses três principais transtornos, né? São que a gente consegue englobar na neurodiversidade hoje em dia, né? No caso do autismo, a pessoa com autismo, ela é considerada uma pessoa com deficiência, né? Diferente do TDAH e do TOD, ela é considerada uma pessoa com deficiência, só que existe uma neurodiversidade, que é o quê? A forma como a pessoa se relaciona com o meio onde ela está inserida, né? Então, isso que seria as questões relacionadas à neurodiversidade, assim, que são como que a pessoa se posiciona no mundo, como a pessoa enxerga, como a pessoa se coloca na sociedade, né? As diferentes características que ela tem no dia a dia que acabam colocando ela como uma pessoa neurodivergente. Então, quer dizer, ela não é algo a ser corrigido. É algo para a Não. gente fazer a criança ser incluída, vamos dizer assim. Isso. A gente diz que neurodiversidade, assim, não é algo a ser corrigido. A gente não tem que corrigir a neurodiversidade. Mas é uma característica que a gente precisa compreender e respeitar. Se a gente for ver o ser humano individualmente, todo mundo tem as suas particularidades, né? Todo mundo tem o que te torna único, né? E as pessoas neurodivergentes têm essas características também, né? Que hoje a gente consegue ter um olhar mais apurado para isso, né? Se a gente for ver, quando a gente era mais novo, né? Por exemplo, eu tenho 37 anos. Quando eu era criança, a gente tinha essas crianças na escola também, né? As que conseguiam chegar à escola, porque muitas crianças ficavam em casa, né? Nem para a escola elas eram incluídas. Então, a gente tinha essas crianças que tinham essas dificuldades, né? E aí, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um enfoque maior na infância. A gente consegue olhar para aquela criança nas suas potencialidades, nas suas divergências, né? E colocar essas divergências como potencialidades daquela criança. Perfeito. Muito legal, galera. Tem muita coisa pra gente falar, mas eu vou já pegar e fazer um gancho aqui, porque a gente tem que falar um pouquinho sobre como que os pais, né? Acho que tem muitas dúvidas que permeiam ali os pais, principalmente quando o filho nasce. A gente escuta muito hoje falar sobre autismo, né? Crianças atípicas, mas antes não era assim, né? A gente tinha... parece até que agora tem mais crianças atípicas. Eu não sei se parece ou se de fato é. E aí, isso é um tema polêmico, né? Eu acho que a gente tem que explorar um pouquinho isso. Acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Vocês acreditam que hoje a gente tem mais crianças atípicas ou a gente está diagnosticando mais crianças atípicas? A gente criou lá mais categorias, porque a gente fala, né? Nível 1, nível 2, algumas classificações, né? Isso é um fato, né? A gente tem aqui mais crianças, né, sendo diagnosticadas ou de fato tem mais crianças com essa tipicidade? É uma pergunta polêmica. Muito. Essa é uma pergunta polêmica, mas é a pergunta de $1 milhão, assim, né? Essa pergunta. Quantitativamente, o número de pessoas com autismo aumentou. E aumentou vertiginosamente, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com autismo há 15 anos atrás, era uma criança a cada mais de, acho que era 150 mil, se não me engano. Era pouco mesmo, né? Tanto que na AMA, quando eu trabalhava na AMA, a gente só começava a atender as crianças porque era uma escola
quase uma escola especial, né? A gente começava a atender as crianças a partir de 5, 6 anos. Há 15 anos atrás, eles tinham uma sala abaixo de 5 anos, que eram crianças acima de 3, né? Então, assim, hoje, o CDC dos Estados Unidos tem pesquisas mais recentes, né? Mas a pesquisa recente diz que é uma a cada 36. Então, assim, quantitativamente, sim, o número de pessoas com autismo, ele aumentou muito. Agora, o porquê? Aí a gente precisa avaliar esse número de uma forma qualitativa, do porquê que esse número aumentou tanto, né? Esse número aumentou porque o diagnóstico, ele ampliou? Sim, hoje em dia a gente fala de transtorno do espectro autismo, né? Hoje em dia a gente fala de um espectro, tanto que o símbolo do autismo, muitas pessoas nem gostam mais tanto do quebra-cabeça, né? As pessoas gostam do infinito, que é esse símbolo do infinito, porque é um espectro, assim, nenhuma criança é igual a outra, nenhum. A gente trabalha com autismo, né? Não sei quantos pacientes a gente já atendeu, e se a gente for te falar, não tem um paciente que é igual ao outro. Não existe, né, gente? Não existe um paciente que é igual ao outro. Porque é um espectro. E ampliou as características para você ser colocado neste espectro, né? Então, assim, pessoas que têm problemas com comunicação, interação social e padrões repetitivos do comportamento são colocadas dentro desse espectro, né? Então, assim, o que coloca uma pessoa dentro do autismo são essas 3 características, né? Mas é uma coisa que a gente conversa bastante na clínica também. A gente tem que pensar também na nossa sociedade, né? Que as questões atuais, assim, de não só do número do autismo, mas também da nosso estilo de vida, de tudo isso que impacta, não tem como a gente dizer que não impacta, né? Na saúde, na nossa saúde e na saúde das crianças, assim. Então, assim, cientificamente, a resposta é que o número de autismo, ele aumentou porque os critérios diagnósticos, eles ampliaram. E a quantidade, né, a quantidade de pessoas com autismo é a mesma. Há 15 anos atrás e até hoje, né? O que aumentou foi o olhar, que antigamente pessoas que tinham algumas questões nesses 3 quesitos eram consideradas pessoas esquisitas, eram consideradas pessoas excêntricas. Não tinha um diagnóstico. Não tinha um diagnóstico, mas assim, era uma pessoa que era excêntrica, né? Por exemplo, hoje em dia, muitos autistas adultos, o Anthony Hopkins, né? Ele tem acho mais de 80 anos e ele foi diagnosticado com autismo, né? E ele fala que ele sempre foi o esquisitão, né? Mas porque ele tinha questões de comunicação social, interação e padrões repetitivos do comportamento. Até porque o diagnóstico é clínico, né? Então é muito difícil, Não tem um né? exame. Não existe um exame, então acho que isso com certeza aconteceu, com certeza. Tanto que assim, você vê pessoas hoje, né, que você vê que, né, ela diz que foi diagnosticada como autismo, por exemplo, né? E a gente não percebe.